Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versículo 28. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saiu-lhes ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eles que clamavam, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os endemoniados rogando-lhes, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos, e eis que toda a manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos revela de uma maneira maravilhosa a grandeza do poder que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é ungido, ele é o Rei ungido, Senhor absoluto do céu, da terra e debaixo da terra. Ele faz e ninguém pode impedir. Ele abre e ninguém pode fechar. Ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Não há ninguém igual a Ele. Não há ninguém igual ao Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Deus, Ele faz o que ninguém faz. Ele abençoa, Ele transforma, Ele liberta, Ele cura, Ele é maravilhoso. Falar dele, para mim, é uma honra, é um prazer. Basta abrir a minha boca, porque meu coração está cheio de alegria e me sinto deveras honrado em poder falar de Jesus Cristo. Agora, esse texto que nós estamos lendo, versículo 28 do capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus, fala num episódio interessante. Havia 2 endemoniados que não deixavam ninguém passar por onde eles estavam, de tão perigosos que eles eram. E Jesus, então, tinha que passar por ali, naquele caminho. E quando os endemoniados perceberam a presença de Jesus, eles fazem a declaração: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Acho interessante. Muitas vezes o demônio é obrigado a confessar verdades profundas da teologia de Deus. Aqui o diabo afirma que Jesus Cristo é Filho de Deus. Reconhecimento que falta em muitas pessoas que estão me ouvindo.
Saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aqui não diz que Jesus Cristo é o Filho de Maria, mas diz Filho de Deus. Isso quer dizer que Ele é Deus Todo-Poderoso, Senhor absoluto de todas as coisas. A outra questão que nós aprendemos aqui é que sempre quando o ungido pelo Espírito Santo chega próximo ao endemoniado, os demônios apavoram. Em todos os lugares, quando uma pessoa, um crente, um filho de Deus, um regenerado, se aproxima de um endemoniado, o endemoniado apavora. De vez em quando eu ouço de pessoas que fogem, crentes que fogem de demônios, ficam apavorados em ver demônios, outros saem da igreja, fogem quando há uma manifestação, quando na realidade não somos nós que temos que fugir de demônios, são os demônios que têm que fugir de nós. Afinal, eles são trevas, nós somos luz. Eles são força, nós somos poder. A Bíblia diz que nós somos poder de Deus e sabedoria de Deus. Então não temos que apavorar, amedrontar. Quem apavora é Satanás. É bem verdade que quando você entra numa casa ou num lugar que está havendo uma manifestação demoníaca, você sente mal. Mas você sente mal porque você não tem nada a ver com aquele que está ali, manifesto. Então, quando você sente mal é porque ele, o diabo, o demônio, está apavorado. O diabo fica apavorado, meu irmão, minha irmã, quando você chega. Você é o escolhido de Deus, você faz a diferença, você é ungido pelo Espírito Santo para apregoar boas novas aos cativos. E uma pessoa endemoniada é cativa, ela está presa, acorrentada pelos grilhões do inferno. E quando Deus te envia a um lugar que tem um endemoniado, Ele te envia para libertar, porque você tem a chave que pode abrir, que for ligado na terra, será ligado no céu. Assim você pode ser usado pelo Senhor. Agora, se você estiver atormentado, amedrontado, não tiver consciência de que aquele que está em nós é maior do que todos, sem dúvida alguma você vai ficar apavorado. Em vez do diabo apavorar, do demônio apavorar, quem fica apavorado é você. Que vergonha! Que vergonha! Quando os demônios, os dois endemoniados viram o Senhor Jesus, eles já apavoraram e começaram a dizer: que temos nós contigo? Isso aqui tem lições preciosas que não é possível num programa de rádio falar sobre isso. Mas a gente vê tantas verdades profundas, porque muitas vezes, para confundir a raça humana, o diabo se transfigura em anjos de luz. E é comum ouvir falar que no centro de macumba, de terreiro de macumba, se fala o nome de Jesus para enganar as pessoas. Fala o nome de Jesus, demônios mentindo como se fosse Deus, como se fosse Jesus, ou se fosse mensageiros, e alguns são até chamados de anjos de luz, para enganar. Quando, na realidade, aqui nesse texto, até o próprio demônio está dizendo que não dá certo luz e trevas. Quando ele diz: olha, o que nós temos contigo? Na realidade,
O demônio não tem nada com Cristo, não tem nada com Deus. E por isso lhe deve submissão. Outra coisa que o diabo, o demônio fala aqui, ele demonstra o poder da autoridade do nome de Jesus sobre Satanás, sobre a vida do próprio diabo, do próprio demônio. A autoridade do Senhor Jesus. E essa autoridade do Senhor Jesus está em todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus. E isso estremece, e por isso que o diabo nos odeia, ele faz tudo para nos intimidar, para nos acovardar, para nos tirar desse ministério que Deus nos chamou para pregar o Evangelho, ele faz tudo. Mas não é porque ele é corajoso, é porque ele se sente ameaçado. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é uma ameaça constante contra o inferno. A pessoa do crente em nosso Senhor Jesus Cristo é uma ameaça constante contra as trevas, contra o pecado, contra Satanás, contra o mundo. E é por isso que o mundo não nos suporta. O mundo não nos suporta. E Jesus falou por que o mundo não nos suporta no capítulo 17 do Evangelho segundo São João. Ele disse porque nós não somos do mundo. Jesus diz, vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. E é isso que o demônio ficou apavorado, porque Jesus não é do mundo. Jesus é da dimensão mais alta de tudo que existe e de todos os seres terrenos, celestiais, planetários. Ele é maior. E o diabo sabe disso. É pena que muitos crentes não sabem disso, que Jesus é maior. E é por isso que o diabo engana, que o diabo mente. E há pessoas que vão no centro, lá falam o nome de Jesus, eles ficam todos pensando que Jesus está naquilo ali. Mesma hora que manifesta Jesus, manifesta, eles dizem lá, manifesta demônios. O próprio demônio falou que temos nós contigo. Onde o poder de Jesus está, o poder do diabo não está. Onde o poder do diabo está, o poder de Jesus não está. E todas as vezes que Jesus chega, o diabo sai. Porque Jesus é luz e as trevas não prevalecem. Temos que entender isso para descansarmos no poder do Senhor. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e Ele implantou em nós, quando Ele disse todo o poder o Pai me deu na terra e no céu. E quando Ele disse isso, Ele estava nos investindo da mesma autoridade. A autoridade sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o mundo. Nós temos as chaves do mundo em nossas mãos. Sabe como Deus nos chama? Diz que nós somos profetas, diz que nós somos sacerdotes, diz que nós somos reis. O rei governa ele tem autoridade, e Deus nos revestiu de autoridade de reis para fechar, para abrir, para fazer acontecer. É o Senhor quem falou. Também nós somos chamados de sacerdotes. A missão do sacerdote é apresentar o homem perante Deus e clamar por ele. Todo intercessor está cumprindo esse ministério de sacerdote. Mas também diz que nós somos profetas. E profetas, aquele que traz a revelação, que representa a pessoa de Deus perante o mundo. Nós pregadores somos profetas, representamos Deus, falamos da parte de Deus, como se Deus por nós rogasse. Rogamos a todos que se reconciliem-se com Deus. É bom saber que o diabo, os demônios ficam amedrontados, incomodados com a nossa presença, porque em nós está aquele que é maior do que tudo e maior do que todos. O Espírito Santo de Deus está em nós.
Ele é o próprio Deus. Os demônios ficaram apavorados. E sabendo que Jesus tinha autoridade sobre eles e mandá-los embora, eles não me manda para os porcos. E Jesus falou, pode ir. Para porco você pode ir, mas você não pode ir para o ser humano, criado à imagem, a minha semelhança. Para um porco você pode. Infelizmente, há pessoas que agem como porcos. Até Pedro fala a respeito de pessoas que estiveram nas nossas igrejas, que foram batizadas com o batismo das águas, e Pedro chama de porcas lavadas. E aqui os demônios queriam entrar nos porcos e precipitar no mar, porcos lavados. Há muitas pessoas que estiveram dentro da nossa igreja que não passam de porcos lavados, que entraram cheios de demônios, saíram cheios de demônios e junto com os demônios vivem. Jesus Cristo veio para libertar. Os demônios saíram, mas os endemoniados ficaram livres. Que maravilha! Quando o poder de Jesus manifesta, os demônios saem derrotados e o homem fica livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles endemoniados perseguidos, eles disseram escravos do diabo, escravos do inferno, robô de Satanás. Porque o homem que não tem Jesus no coração não passa de robô de Satanás. O diabo manda matar, eles matam, manda roubar, eles roubam, manda destruir, destrói, manda adulterar, adultera, manda mentir, eles mentem, manda suicidar, suicida, são robôs do diabo. Todo homem sem Deus é robô do diabo. Mas Jesus nos chama à libertação. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses dois endemoniados ficaram livres, os demônios saíram derrotados. E que todos os demônios que estão afligindo os meus ouvintes saiam agora mesmo, em nome de Jesus, saiam derrotados. Que a unção do Espírito Santo, o poder do nome de Jesus, manifesta de tal maneira que os demônios não têm outra alternativa a não ser bater em retirada. Porque Jesus é o Todo-Poderoso. Onde Jesus chega, muda tudo. As trevas desaparecem e a luz do céu brilha. A paz do céu encheu meu coração, porque Jesus me deu a salvação. A paz de Deus enche. O tormento, a angústia, os medos, os pânicos do inferno, de Satanás desaparece. Quando o homem encontra com Jesus, ficam livres dos demônios. Tudo que escraviza, tudo que mata, tudo que destrói é de Satanás. E o homem só pode ficar livre quando Jesus chega, quando Jesus entra no coração dessa pessoa, porque os demônios não ficam. Onde Jesus entra, o diabo sai. Esse negócio de pessoas hoje, nós estamos vivendo um período de erro teológico, de muita mentira, de muito engano dentro das nossas igrejas, ensinando e pregando que crente fica endemoniado. Onde se viu isto? Onde? Em que teologia, em que livro, em que Bíblia é essa? Que os crentes, os pastores estão ensinando que um crente fica endemoniado. Olha, quando Jesus entra, o diabo sai. Não há lugar para dois. Não há lugar para dois na vida do homem. Em nossa vida, Jesus entrou, o diabo saiu. E saiu para sempre, porque Jesus entrou para ficar dentro de nós para sempre. E jamais o diabo vai voltar a ter controle da nossa vida.
O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não menospreze o poder de Deus. Crente não fica endemoniado. Crentes têm opressão, fica opresso, mas não possesso. Opresso por uma dor, por uma doença, uma enfermidade ou qualquer outra coisa, uma dor de cabeça, alguma coisa que o diabo coloca, são dardos inflamados do maligno. Mas o diabo nunca, os demônios nunca estão dentro de um crente. O crente fica jamais um crente fica endemoniado. Temos opressão, ficamos muitas vezes opressos, oprimidos por uma presença maligna que vem nos sondar, que vem nos rondar, vem nos atrapalhar. Mas jamais ele pode entrar, tem outro dentro. Jesus está dentro e nos selou. Eu gosto muito de falar do selo de Deus. O Espírito Santo é selo de Deus. Como pode uma pessoa batizada com o Espírito Santo ficar endemoniada? Como pode? É impossível. É impossível. Hoje Jesus, o Espírito Santo é maior do que o diabo é maior do que o Espírito Santo. Mas nós sabemos que o maior e o único que existe, todo-poderoso, se chama Jesus de Nazaré. Se chama Espírito Santo de Deus. Ele entrou. O dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, ele entrou. O diabo saiu. O endemoniado estava endemoniado até o dia que Jesus chegou lá. E quando Jesus chegou, os demônios saíram e o homem ficou livre. Assim aconteceu comigo e aconteceu com a sua vida. Cuidado, cuidado. Nós estamos vivendo um período de distanciamento da verdade. E há muitos crentes que estão dentro da nossa igreja, toda hora caem endemoniados, toda a pessoa chama, irmão, Pai do Senhor, não sei mais o que. Quando a pessoa não tem nada de Deus, ainda não conheceu Jesus, ainda não nasceu de novo, ainda não é crente, são chamados de crente. Uma pessoa endemoniada dentro da igreja, um crente que cai, uma pessoa que cai endemoniada dizendo que é crente, pode repreender em nome de Jesus que essa pessoa nunca nasceu de novo. Pessoa que nasce de novo fica livre do inferno, do diabo para sempre. Esses dois endemoniados ficaram livres e os demônios saíram. Eu quero te dar essa notícia, meu irmão, minha irmã. O dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o diabo saiu para nunca mais voltar. E dentro de nós está o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe.